Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sua casa. Peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal, que eu estarei orando diariamente pela vida de cada inscrito. Ative as notificações na aba Todas para receber as orações diárias, os vídeos informativos históricos. Deixa seu like para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e divulgue o canal. E compartilhe essa mensagem. Compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas. Porque quando você está compartilhando a palavra de Deus, quando você está compartilhando tudo que vem do Senhor, você está semeando na vida do próximo. Você estará ajudando ao próximo, como Jesus Cristo nos ensinou. Aqui estamos em mais um resumo dos livros da Bíblia. Que Deus te abençoe, te guarde e te ampare, e que o Senhor Jesus Cristo seja à tua frente em tudo. Amém. O livro do profeta Amós. Amós era um pastor e um fazendeiro de figos que vivia perto da fronteira entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Agora, o Reino do Norte havia conquistado sua independência cerca de 150 anos antes. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. E estava sendo governado por Jeroboão II, um líder militar de sucesso. Ele ganhou muitas batalhas e novos territórios para Israel e gerou muita riqueza. Mas, aos olhos dos profetas, ele foi um dos piores reis de todos os tempos. Sua riqueza levou à apatia e permitiu a idolatria aos deuses de Canaã, o que por sua vez levou à injustiça e à negligência aos pobres. E chegou a um ponto em que Amós não aguentou mais. Ele sentiu Deus chamando-o para ir até Betel, uma cidade importante para o norte do reino, onde havia um grande templo, para anunciar a palavra de Deus ao povo. E esse livro é uma coleção dos seus sermões, poemas e visões proferidas ao longo de todos os anos. Eles foram compilados mais tarde para dar ao povo de Deus uma ideia da sua mensagem divina para o reino do norte, e é uma mensagem que ainda precisamos ouvir hoje. O livro tem um conceito bastante claro. Os capítulos 1 e 2 são uma série de mensagens para as nações e para Israel. Os capítulos de 3 a 6 são uma coleção de poemas que expressam a mensagem de Amós ao povo de Israel e aos seus líderes. E os capítulos 7 a 9 contêm uma série de visões que Amós teve e que descrevem o juízo que Deus irá trazer sobre Israel. Vamos nos aprofundar. O livro começa com uma série de poemas curtos que acusam todos os vizinhos de Israel de violência e injustiça. E isso é meio estranho porque a frase de abertura do livro dizia que Amós falaria contra Israel, mas veja como isso funciona. À medida que Amós nomeia todas as nações vizinhas, você pode olhar no mapa e observar que ele está criando um círculo. E quando ele termina, Israel está no centro, como um alvo na mira. E Amós desencadeia uma acusação poética a Israel que é 3 vezes mais longa e mais intensa do que qualquer outra. Ele acusa os ricos de Israel de ignorarem os pobres e permitirem graves injustiças no seu país. Especificamente, eles permitem que os pobres sejam vendidos em escravidão por dívida e, em seguida, negam representação jurídica para essas pessoas. E, Amós pergunta, é essa a família que uma vez foi negada justiça e escravizada no Egito? A família que Deus resgatou da opressão e escravidão? A festa acabou, diz Amós. Deus não tolera mais suas atitudes. E então, a abertura da próxima sessão explica o porquê. Deus diz, eu escolhi você, Israel, dentre todas as famílias da terra. Isso é uma alusão a Gênesis 12, como Deus chamou a família de Abraão para se tornar a bênção de Deus para todas as nações. E então Deus diz, e é por isso que eu irei puni-los por todo o seu pecado. Israel tinha um grande chamado e uma grande responsabilidade. E o seu pecado e a sua rebelião trouxeram grandes consequências. Agora, essa sessão reúne muitos poemas de Amós e você verá alguns temas-chave repetidos várias vezes. Então, primeiro ele está constantemente expondo a hipocrisia religiosa dos ricos de Israel e dos seus líderes. E ele descreve como eles participam fielmente nas reuniões religiosas, fazendo ofertas e sacrifícios, enquanto eles negligenciam os pobres e ignoram a injustiça. E Amós diz que isso tudo é uma farsa, que na realidade Deus odeia a adoração deles porque está completamente desconectada à maneira como eles tratam as pessoas. Deus diz que um relacionamento verdadeiro com Ele transformará os relacionamentos de uma pessoa. E assim, o chamado de Amós para a adoração verdadeira é deixar a justiça fluir como uma enchente e a honestidade como um rio que nunca acaba.
Agora, essas duas palavras são super importantes para Amós e, na verdade, para todos os profetas. Assim, a honestidade, ou em hebraico tzedekah, refere-se a um padrão de relações justas e equitativas entre as pessoas, não importando as suas diferenças sociais. E a justiça, ou em hebraico mishpat, refere-se às ações concretas que você toma para corrigir a injustiça e criar justiça. E assim, ambos devem permear a vida do povo da aliança de Deus como um riacho que enche o leito de um rio seco. O próximo tema são as acusações repetidas de Amós sobre a idolatria de Israel. Lembre-se, quando o reino do norte se separou do reino do sul de Judá, o seu rei constituiu 2 novos templos para rivalizar com o de Salomão em Jerusalém. E ele colocou um bezerro de ouro em cada um deles. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. Desde então, Israel só acumulou mais ídolos, adorando os deuses do sexo, do clima e da guerra. E na visão do profeta, a adoração desses deuses sempre levou à injustiça. Porque esses deuses não exigem o mesmo grau de justiça que o Deus de Israel. Sem mencionar que esses deuses eram imorais. Não o Deus de Israel, ele é diferente. Então ele pode dizer, busque-me para que você possa viver. E logo depois disso, pode dizer a Israel, busque o bem, não o mal, para que você possa viver. Então, a verdadeira adoração ao Deus Criador de Israel é sinônimo com fazer o bem, com generosidade e com justiça. E assim, o tema final desses capítulos é que, como Israel e o seu rei rejeitaram Amós e os outros profetas, Deus enviará o dia do Senhor. E isso é um ato de justiça grande e terrível contra Israel. E especificamente, Amós diz que uma nação poderosa virá e irá conquistar e dizimar as suas cidades e levará as pessoas para o exílio. E sabemos que a sua previsão se tornou realidade. Cerca de 40 anos depois, o Império Assírio apareceu e fez exatamente o que Amós havia dito. O livro termina com uma série de visões que Amós teve e são representações simbólicas do dia do Senhor vindouro. Então ele vê Israel devastado por um grande exército de gafanhotos, e depois por um fogo escaldante, e em seguida repleto de frutas podres. E na visão final, Amós vê Deus batendo violentamente nos pilares do grande templo de Israel em Betel, e todo o edifício desmoronando. É uma imagem da justiça de Deus sobre os líderes e os deuses de Israel, que o seu fim chegou. Mas, de repente, no último parágrafo, temos um vislumbre de esperança. Ele pega nessa imagem de Israel como um prédio destruído. E diz que Deus, a partir das ruínas, um dia, ele irá restaurar a casa de Davi. E, em outras palavras, ele trará o futuro rei messiânico da linhagem de Davi e irá reconstruir a família do povo de Deus. O que, surpreendentemente, significa que irá incluir pessoas de todas as nações. Naquele dia, toda a devastação causada pelo pecado de Israel e pelo julgamento de Deus será revertida. Agora, esse último parágrafo é muito importante. É o único sinal de esperança do outro lado do julgamento. E isso nos ajuda a ver como esse livro explora a relação entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Se Deus é bom, ele tem que enfrentar e julgar o mal entre Israel e as nações. Mas os seus propósitos a longo prazo são de restaurar o mundo e construir uma nova família da aliança. E assim, através das palavras de Amós, ainda hoje ouvimos o seu chamado. Devemos aprender com a hipocrisia e o desastre de Israel e abraçar uma verdadeira adoração a esse Deus que deve sempre levar à justiça e ao amor ao próximo. E é disso que se trata o livro de Amós.